o MSTF analisa ainda este mês uma leva de mais de 20 casos passíveis de progressão de regime de pessoas que tiveram penas aplicadas depois dos atos e que podem ser beneficiadas. Sei por que eu falei isso, mas pressionado pelo debate no Congresso da anistia. Tá tendo debate de anistia? É, aquela coisa lá, Onde né? tem essa notícia aí? Tá tendo debate no Congresso da anistia? Não sabia. Né? Congresso sobre anistia aos manifestantes do 8 de janeiro. O MSTF analisa ainda este mês uma leva de mais de 20 casos passíveis de progressão de regime de pessoas que tiveram penas aplicadas depois dos atos e que podem ser beneficiadas. Os autores de crimes mais graves, por exemplo, poderão ficar recolhidos em casa ou sair do confinamento total no sistema penitenciário. Até hoje, nenhum preso com trânsito em julgado teve acesso à progressão do regime de pena. De acordo com o jornal O Globo, integrantes do Supremo veem nas progressões de regime de pena uma espécie de antídoto para as críticas da oposição ao governo Lula a respeito de um suposto exagero nas penas. E na última sexta-feira, nosso líder, nosso presidente de fato, nosso condutor, nosso Duce, nosso Führer, nosso Deus, o nosso louco, o nosso feiticeiro, nosso é demais. Ele, primeiro de seu nome, protetor da democracia, ele que é pau, que é pedra, que é o fim do caminho, que é um resto de toco e um pouco sozinho. Ele, que é uma sombra, é um pau, é João, é José, é um espinho na mão, é um corte no pé. Ele, que foi e sempre será, ele que é o cara, o caramba, o caraô, ele que é a luz, o raio, a estrela e o luar, a manhã de sol, o iaiá e o ioiô, ele que é o acererê, ele que é o baila, o cuerpo, a alegria e a macarena. Ele, a quem todos os hinos cantarão a sua glória pelos séculos, sob penas de tomardes nos seus séculos, o nosso ditador, Alexandre de Moraes, negou o pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para que as audiências com testemunhas fossem adiadas. A defesa de Bolsonaro argumenta que havia grande quantidade de provas no caso e dificuldades técnicas para fazer o download de todo o material. Para Moraes, os novos materiais disponibilizados não apresentam nenhuma alteração em relação à acusação apresentada pela PGR. Com a decisão de Moraes, o MSTF começa a ouvir hoje as testemunhas indicadas por Bolsonaro e mais 7 réus na ação penal por suposta tentativa de golpe do Estado. Jornalistas não poderão tirar fotos durante a sessão, nem gravar trechos dos depoimentos, segundo decisão da primeira turma desse simulacro de STF, né, deste circo que fizeram no prédio sequestrado do Supremo Tribunal Federal. Agora, vale lembrar que as denúncias contra o ministro Juscelino Filho de quem? Do Juscelino? Juscelino Rezende. Juscelino, esse grandíssimo filho de Juscelino, que foi ministro das Comunicações, uma série de crimes graves, né, que pesam contra eles. Ele não pode ser denunciado, sabe por quê? Decisão do Flávio Dino, hein? Não foi franqueado ao réu o acesso a todos os documentos da investigação. Parabéns. Você acredita? Acredito. Você acredita? Maravilhoso. Você acredita nisso? Não dá para acreditar numa coisa dessa. Chegou a denúncia contra o Bolsonaro. Aquele dia, 18 de fevereiro, vou refrescar a memória de vocês, 18 de fevereiro a PGR protocola a denúncia contra Bolsonaro e mais 7. Só que nesse mesmo dia ela protocola a mesma petição, só troca os nomes dos denunciados, ela protocola 5 petições diferentes.
uma com 8, que está Bolsonaro mais 7, outra com 6, uma com 12, outra com 5 e outra com um só, que é o Paulo Figueiredo. 5 petições. 32 denunciados. A hora que ela protocola do Bolsonaro, ela protocola junto com outros 6. 14 denunciados. Mas no site, o Ministério Público já disse que denunciou 32, mas só tinha 14 denunciados. Porque os outros, os demais 16, viriam a ser denunciados só mais tarde. 1h30 depois. Fake news. Mas poderia a PGR denunciar? E o princípio da indivisibilidade da denúncia? Ora, existe uma jurisprudência no STF que diz que na ação penal pública não impera o princípio da indivisibilidade da denúncia. Eles disseram isso na decisão, mas esqueceram a segunda parte da jurisprudência. Se existirem elementos para denunciar alguns e ainda faltarem elementos para denunciarem outras pessoas. Quando no mesmo dia, dentro do prazo de 2 horas, eu divido em 5 petições iguais, quer dizer que não havia necessidade para dividir. Portanto, não acompanhou a jurisprudência. Mas mais que isso, poderia a PGR denunciar, já que isso foi no dia 18 de fevereiro, e a Polícia Federal fez o relatório no dia 26 de novembro, e o Código de Processo Penal, e também a Lei 9.838, que regula o processo penal no STF, diz que se na investigação existe algum dos investigados preso, o prazo para oferecer a denúncia é de 5 dias a partir do recebimento do relatório. Na verdade, o artigo diz: pode ser ampliado o prazo para apresentação da denúncia se não houver réu preso. E se houver, deve haver o relaxamento. E relaxamento é soltura, liberdade 100% para responder. E quando a gente olha para o Ramagem, e a gente vê o Cid, um estava preso preventivo e o outro estava em liberdade condicional. Portanto, nenhum dos dois estava em relaxamento de prisão. Portanto, 26. Vamos ver, que dia que foi dia 26? Foi uma segunda? Foi uma terça? Vamos imaginar que foi uma sexta, porque não conta sábado e domingo. 27, 28. Se for 29 e 30. Primeiro, segundo, terceiro. Como dia 2 é feriado, vamos imaginar que houve ponte. 4, 5, 6 de dezembro, na melhor das hipóteses, na mais benéfica das hipóteses, 6 de dezembro venceu o prazo da PGR para apresentar a denúncia. Eu considerei o feriado de 2 de fevereiro caindo numa quinta, ou seja, eu estou imaginando o maior dos prazos de 5 dias, esse prazo tá? não interrompe, sim. Eu estou imaginando o maior dos prazos de 5 dias. Aham. Então, dia 6. Ok. Dia 6. Pois bem, a PGR apresentou no dia 18/2. 18 de fevereiro vem muito depois do que dia 6 de dezembro. Então já era sem prazo. Mas vamos imaginar que a PGR protocolou no prazo isso? E que protocolou observando o princípio da não divisibilidade? A PGR poderia ter protocolado isso, mesmo que dentro do prazo? Não! Por quê? Porque na Lei 9.838, que regula o processo penal no STF, existe um dispositivo no artigo 3º que diz o seguinte: se está rolando algum inquérito e o PGR pede o arquivamento, o juiz relator é obrigado a arquivar. O PGR anterior, o Aras, pediu o arquivamento do inquérito 4878, que deu origem à petição 12.100, que deu origem à ação penal contra o Bolsonaro, e os outros 7 da mesma petição. Então,
O inquérito 4878 que deu origem a essa denúncia, que agora a gente está discutindo prazo, documento de uma denúncia que sequer deveria existir. O Aras pediu arquivamento. O Alexandre de Moraes seguiu a lei falando, não aceito. Ele falou, não aceito, e não arquivou, porque a lei obriga o juiz a arquivar. E quando o juiz não quer, a lei ainda diz, ele tem que submeter a apreciação da sua continuidade ao presidente do tribunal, ou seja, ao presidente do plenário. Ele fez isso? Não. Ele deu continuidade porque ele quis. Então está tudo errado. E tem um outro princípio, é a da paridade na disputa processual. Vamos ver aqui. Em dias corridos, a PGR, ela teve dezembro, janeiro, quase 90 dias, cerca de 80 dias para oferecer a denúncia. Ela ficou com os documentos da investigação ali marinando, todos à sua disposição para fazer a denúncia. E todos 80 dias. 80 dias. Aí vem a defesa dos réus, só podem ter 15 sem choro nem vela? Que paridade é essa? E detalhe, com o Alexandre de Moraes e junto dele Bento Carneiro, junto da Carmen Lúcia, junto dele o Fux, junto dele o Zaninho e junto dele o jurista de peso. Falando que não, todos os documentos foram franqueados às defesas. E tempo depois, eles falam, não foi não. Estou liberando aqui os documentos da investigação. Pelo que a gente sabe que a UOL teve acesso antes da defesa dos réus, só do Mauro Cid são 20 mil arquivos, com mais de 150 mil conversas de WhatsApp. Como é que você vai analisar e fazer uma peça para sua defesa em 5 dias, com 20 mil arquivos, com no mínimo 150 conversas de WhatsApp, só no que diz respeito ao Cid? Estou falando de 20 mil arquivos só no que diz respeito ao Cid. Aí vem este ditador, vem este monstro, vem este psicopata, vem este golpista, que é o Alexandre de Moraes, porque isso é um golpe contra o Estado Democrático de Direito, é a reafirmação do golpe. Gengis Khan se reafirma. Como é que você vai fazer uma defesa? Então, assim, tudo o que o Moraes faz é passível de nojo, é passível de revolta. E tudo que os coleguinhas dão a mão junto, eles se desmentem em outros casos. Tá vendo? Juscelino filho, Juscelininho, meu filhinho do Juscelino, você tem direito a ser... O que está acontecendo no Brasil é puro nazismo dentro desse arremedo de MSTF. Senhores, fiquem à vontade. E você aí, já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros? Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal. Pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.